nós sabemos que o estudo é um dos traços característicos do Espiritismo, ou deve ser um dos traços do Espiritismo. Nós sabemos que o espírita deve estudar. Mas, ao lado das obras básicas e subsidiárias da codificação, ao lado da literatura espírita moderna, que devem naturalmente merecer a atenção dos espíritas, quais, na sua opinião, os assuntos que poderiam ser estudados com proveito pelos espíritas? Assuntos não propriamente espíritas, outros assuntos que fossem de interesse. Meu irmão Danilo, as escrituras cristãs são indispensáveis à cultura de um espírita, assim como também é grande utilidade o conhecimento do Velho Testamento, onde encontraremos muitos ensinamentos bons e noticiários sobre fatos espíritas, além de ser um livro histórico da literatura de Israel, portanto um livro de cultura. Eu tenho aprendido muito no Velho Testamento. Como que eu posso falar daquilo que eu sinto, do que vejo, que examino? Não podemos esquecer que o cristianismo é filho do judaísmo, que o espiritismo é encontrado também no noticiário do cristianismo. O espírita precisa ainda conhecer um pouco de história, a fim de poder dar expansão às inspirações que descerão do invisível, ajudando nos trabalhos a realizar para a divulgação da sua crença, pois em todas as civilizações deste mundo existiram o rastro da comunicação dos espíritos e princípios divinos. Dr. Bezerra de Menezes aconselha constantemente aos espíritas a leitura do cristianismo histórico, porque ele acha que todo espírita precisa conhecer a história do cristianismo, que é muito importante. Porque eu mesma tenho observado, às vezes, pessoas falando muitos trechos do Evangelho que não estão certos. É preciso, então, conhecer, estudar o mais possível. Ou nós aceitamos o Evangelho ou não aceitamos. Há espíritas que, de fato, não se dedicam muito ao Evangelho. Se dedicam mais à parte verdadeiramente espírita. Mas o conselho que nós recebemos do alto, inclusive da codificação, atinge o Evangelho, o estudo do Evangelho. O Espiritismo, portanto, é cultura geral, é nobreza intelectual e moral, é ciência transcendente. Por isso, creio que devemos conhecer, tanto quanto nos seja possível, tudo quanto nos possa elevar o coração, a mente e o conhecimento. Mas não podemos também olvidar que tudo isso deve ser acompanhado da humildade do coração, da simplicidade do comportamento, sem pretensões a títulos acadêmicos geradores do orgulho. Existem espíritas incultos que tão bem compreendem as coisas de Deus e a doutrina dos espíritos, inclusive, que superam em sensatez e capacidade, e há muitos que, embora cultos, se deixam levar pelo orgulho e a vaidade de se suporem superiores. Há ocasiões em que meus guias recomendam-me ler obras profanas de todos os tipos, desde que esclareçam e edifiquem a mente. Atermos somente a literatura espírita será exclusivismo que limitará a nossa ação em favor da própria doutrina que defendemos. Muito bem, Dona Ivone. Bem, como todo mês de agosto é tradição, o nosso querido Grupo Espírita Ivone Pereira fazer os trabalhos, as palestras em homenagem à nossa mentora, Ivone Pereira. Então, inicialmente vamos fazer uma leitura do livro Sempre Melhor, do Zé Carlos de Lucas, lição 70. O corpo sem atividade enfraquece, a mente sem treino não se expande e a alma sem trabalho não cresce. Muitos problemas da nossa vida surgem da alma enfraquecida, por falta de atividade. Assim como o corpo se desenvolve com exercícios físicos, o espírito também precisa se exercitar em seu aspecto transcendental. O homem se preocupa com os tesouros da terra, todos passageiros, mas não cuida dos tesouros espirituais,
que são os tesouros eternos e de benefícios duradouros. Por isso, há tanta depressão, tanta queixa de vazio existencial nos consultórios psiquiátricos, sobretudo de pessoas que não têm maiores problemas materiais pendentes. Como o trabalho de amor ao próximo poderia curar essas almas enfraquecidas. Então, vamos orar. Pai de amor, verdade e justiça, infinita bondade, sabedoria e misericórdia. Jesus, mestre amado, modelo e guia. Nosso irmão maior. Pedimos que nos ilumine, que possamos continuar as tarefas, mesmo à distância. Continuaremos como tarefeiros, mesmo virtuais. Somos de nossas missões, de nossos acordos feitos. E que possamos homenagear e agradecer a nossa mentora Ivone. Que ela nos ilumine nessa reflexão e que todos possamos colocar essas lições em nossas mentes e em nossos corações, nos tornando pessoas melhores a cada dia. Que Deus nos ilumine e que a nossa mentora esteja sempre ao nosso lado, nos inspirando. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, nós escolhemos para estudo o livro A Luz do Consolador, que é um conjunto de artigos da médium Ivone do Amaral Pereira, publicados no Mensário Reformador entre os anos 60 e 80. São substanciosas peças que se estruturam num excelente e sempre atual conteúdo doutrinário, na inequívoca inspiração dos espíritos superiores e na esperança da própria médium, seja do ponto de vista do espiritismo, seja do ponto de vista do seu conhecimento da vida e da alma humana. Trata-se de lições permanentes, de validade duradoura e muito oportunas, indispensáveis para não deixar que os critérios seguros que fizeram o movimento espírita, forte e respeitado no passado, não sejam negligenciados, substituídos por práticas e conceitos duvidosos, por princípios estranhos à própria doutrina. E o que é mais lamentável, por atitudes distantes da ética que deve primar entre os adeptos do Consolador prometido por Jesus. As peças concebidas pela abençoada e inspirada pena de Ivone Pereira resgatam esses critérios, apontam-nos como o norte ideal para o trabalho dos espíritas, porque a fidelidade a eles foi o sustentáculo da médium, em sua longa carreira de servidora da magna causa da restauração do cristianismo. A matéria a ser reapresentada nesse estudo apareceu no Reformador, sob o pseudônimo Frederico Francisco, como sentida homenagem da médium ao genial compositor polonês Frédéric François Chopin, a quem ela se sentia nutrida por grande afeição, inclusive dedicando um capítulo no livro Devassando o Invisível, falando da vida de Chopin na espiritualidade. Ivone nasceu em 24 de 12 de 1906, após um baile na residência da avó materna, nos arredores da vila de Santa Teresa, município de Valença, estado do Rio de Janeiro, hoje Rio das Flores. Sua mediunidade aflorou desde a infância, sendo quase enterrada viva, pois sofria de catalepsia, fenômeno que se repetiu muitas vezes. Aos 5 anos já via espírito e já se desdobrava em corpo espiritual. Foi assistida por Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Augusto Silva, Charles e Roberto de Canalejas, além de muitos espíritas que não se identificaram. Obteve muitas curas através do receituário homeopata, passes e preces. Manteve uma relação amorosa e amiga com os obsessores,
ajudando a desmistificar a ideia do que o obsessor é sempre uma entidade do mal, quando não passam de grandes sofredores, precisando de compreensão, amor e carinho. Como diz. Sempre buscou assistir aos mais necessitados e humildes, se recusando a atender regras burocráticas que a impedissem de fazer caridade. Não entrava em choque com as autoridades que cuidavam das casas espíritas, fazendo esses atendimentos em sua residência, o que comprova como ela era assistida por espíritos superiores. Muito cedo, Ivone recebeu ordem espiritual para se submeter ao espírito Camilo Castelo Branco e receber dele um tratado sobre o suicídio. Ela trouxera essa incumbência ao reencarnar, em função de ter sido suicida por mais de uma vez e necessitava resgatar essa falta. Sua encarnação evidencia que não há falta irremissível e que a qualquer momento o espírito pode buscar sua redenção. Escreveu Memórias de um Suicida em 1926, só publicado em 1956, isto é, 30 anos depois. Vamos ver durante o nosso estudo o motivo desse atraso. Ivone recebeu também Nas Telas do Infinito, de Bezerra de Menezes e Camilo Castelo Branco, Amor e Ódio, do espírito Charles, que fora seu pai em uma encarnação anterior, onde também o suicídio e suas consequências desastrosas para a criatura são expostos. A Tragédia de Santa Maria, romance brasileiro por Bezerra de Menezes. Nas Voragens do Pecado, de Charles. Devassando o Invisível, assistência de Charles e supervisão de Bezerra de Menezes. Recordações da Mediunidade, assistência e supervisão de Bezerra de Menezes. A Família Espírita, Evangelho aos Simples, A Lei de Deus, Contos Amigos e o Livro de Eneida, supervisão de Bezerra de Menezes e assistência de Charles e Leon Tolstói. O Drama da Bretanha e o Cavaleiro de Lumière, de Charles, e Sublimação, de Leon Tolstói e Charles. E ainda Pontos Doutrinários, coletânea de crônicas publicadas em O Reformador. Ao todo, 18 livros. A fim de receber esses livros, seus autores espirituais retiravam seu espírito do corpo material. Levavam-na com eles para o além ou para o país em que se desenrolaria. Ou, mais especificamente, onde aconteceu a ação. Portugal, Espanha, França, Alemanha, Rússia. E também alguns ambientes do mundo invisível. Assim, Ivone conheceu algumas paisagens do mundo espiritual e países estrangeiros terrenos, em diferentes épocas e séculos. Nesses locais, ela assistia a peça ser descrita pelos autores espirituais com todos os detalhes. Sentia as emoções de todas as personagens. Contemplava colorações belíssimas. Se via em todas as cenas, mas nada fazia ou dizia. E ouvia uma voz desconhecida a narrar o drama com precisão. E um encanto indescritível, mas sem ver o narrador. E ouvia ainda tudo quanto diziam as suas personagens. Assistiu dessa forma a célebre Matança dos Huguenotes na França, no ano de 1572, com detalhes inimagináveis por todos nós. Assistiu a cenas da Inquisição de Portugal no século XVI. Visitou castelos medievais e da Renascença. Penetrou o Louvre, em Paris, como ele era no tempo de Catarina de Médicis. Frequentou os gelos da Rússia, conheceu a vida dos seus camponeses e o esplendor da nobreza ali existente durante o Império. Viu antros de miséria e dor por toda parte. E aí fica uma reflexão. Se Dona Ivone assistiu aos Huguenotes, Inquisição, castelos medievais, Renascença, ao Louvre, na época de Catarina de Médicis, nós podemos viajar no tempo? Os acontecimentos estão lá nos esperando a visita?
Conforme a literatura de Hermínio Miranda, principalmente no livro Memória e o Tempo, dá-nos a impressão que o tempo e os acontecimentos estão parados e continuam ocorrendo, e nós é que andamos, e não o tempo. Entrou em regiões sombrias do astral inferior e ambiências desoladoras do astral intermediário. Ela afirmava que o além-túmulo se assemelha à nossa terra, porém mais belo nas regiões intermediárias e boas. Nestas tudo é agradável, belo e artístico. Conviveu com seus guias espirituais como se também estivesse desencarnada, ou quase isso. E reviu muitos trechos do passado histórico citados nos seus livros, como se estivesse no presente. Depois de todas essas visões, os autores espirituais dos livros mostrados folgavam e os escreviam, e ela os transmitia com grande facilidade, porque já conhecia o enredo, o local e os detalhes da história. Ela sentia imensa felicidade nessas ocasiões, e afirmava que esses romances contêm grande parcela de realidade, não sendo ficções, pois os personagens existiram com outros nomes, apenas havendo um ornamento literário, porém sendo reais. Ela afirmava que vivia mais da vida mental e espiritual do que da vida terrena, pois também se lembrava de fatos da existência passada, inclusive de quem fora o seu pai, sendo tão forte esse sentimento, que demorou a reconhecer em seu pai, dessa última encarnação, como seu verdadeiro pai. Para ela, o pai que ela amava e respeitava era aquele que via em espírito junto a ela, e do qual se recordava, ou seja, Charles, desencarnado e seu espírito familiar desde o berço. Mediunicamente tinha facilidade de obter os livros, possuindo assistência poderosa e constante dos guias espirituais, mas sofria todos os empecilhos e provações terrenas, até que pudesse cumprir a tarefa, que foi mais resgate que missão. Às vezes não tinha nem mesmo um local para poder escrever. Fazia sobre um caixote, à luz de vela, ou lampião a querosene, mas perseverou e venceu. Em 30 de julho de 1973, estava certa de que não mais escreveria. Seu compromisso com o alto, nesse particular, estava cumprido. Sua mediunidade a amparou a vida inteira, deu-lhe consolo nas provações, alegria quando tudo lhe faltava. Salvou-a das atrações mundanas, conservando-se voltada para Deus. A espiritualidade superior a instruiu, dignificou, aclarou o caminho do progresso, deu a felicidade do dever cumprido, e as únicas horas felizes que conheceu neste mundo provieram da sua prática. Através da mediunidade, alargou seu campo de fraternidade para com o próximo. Fez dos inimigos do passado amigos para a eternidade. De obsessores fez afeições imorredoras. Fez dos sofredores encarnados e desencarnados, a quem assistia e visitava, irmãos queridos, que a ajudaram em suas preces. Jamais teve decepções com sua mediunidade. Amou-a sempre, respeitou-a e guiou-a sob o critério insuperável da codificação espírita, realizada por Allan Kardec. Portanto, Ivone usou a mediunidade como um meio de reabilitação de faltas contraídas em encarnações anteriores. Ela considera a sua mediunidade como sendo a misericórdia de Deus, mostrando-lhe o caminho da redenção. Em 1944, Dona Ivone levou 2 livros para a FEB, Federação Espírita Brasileira, Memórias de um Suicida e Amor e Ódio, que apesar da intervenção do Dr. Carlos Embaçaí, foram rejeitados sem leitura por parte do Sr. Manuel Quintão, à época um dos diretores e um dos examinadores das obras literárias apresentadas. Ao voltar para casa, ela acha que a obra era uma grande mistificação e ia queimá-la,
quando o espírito Bezerra de Menezes fala com ela. Espera, guarda os papéis do livro. Tempo depois, aparece a ela o espírito Leon Denis, que diz: vamos refazer o livro sobre o suicídio. Ele está incompleto. Não poderá ser publicado como está. E imediatamente começou a ditar as adições e acertos. Então Ivone compreendeu que o Sr. Quintão fora inspirado pelos amigos espirituais para não receber a obra naquele momento, pois o livro seria irremediavelmente rejeitado. Camilo, seu autor espiritual, não lhe dera a feição doutrinária necessária, que então Leon Denis lhe deu. Muitas vezes em nossas vidas, nós insistimos em algumas empreitadas e não entendemos o porquê delas não estarem dando certo, apesar de nossas insistências e dedicação. Terminada a revisão, voltou à FEB, quando sua obra é bem recebida, mas precisava ser datilografada, o que só vai ocorrer 7 anos depois, em 1955. Então ela leva, nas Telas do Infinito, a primeira a ser publicada, Memórias de um Suicida e Amor e Ódio. Então Ivone fica agradecida ao nobre espírito Manuel Quintão, pois sua recusa salvou não só o livro Memórias de um Suicida, mas toda a posterior obra mediúnica. Ficamos com mágoa daqueles que recebem a tarefa de ser nossos aguilhões. Nessa obra, como em todas as outras, fica patente a colocação da doutrina espírita e a divulgação de bons livros. Ivone destaca a influência da doutrina espírita na renovação do caráter humano, porém, e portanto na reforma dos costumes e, consequentemente, na melhoria da sociedade, faz-se notável pelo que vemos suceder nos agrupamentos espíritas que se vão formando por toda parte. Indivíduos preocupados em se corrigirem de defeitos e vícios graves, interessados em servir o próximo, desta ou daquela forma, aliviando-lhe as misérias físicas ou as amarguras morais. Por isso, o espírita poderá não ser um homem virtuoso, na expressão literal do termo, mas o que se observa na maioria é a honestidade, a boa vontade e a incapacidade de praticar o mal. Sobre o suicídio, Ivone Pereira exemplifica: nada, absolutamente nada à luz da doutrina espírita nos leva a crer que existam motivos nobres para justificar o suicídio perante as leis de Deus. Esse ato é considerado dos graves e dos mais graves que o ser humano pode praticar ante o seu Criador. Os próprios espíritos dos suicidas são unânimes em declarar a intensidade dos sofrimentos que experimentaram. E ainda, muitos experimentam. A amargura da situação em que se agitam, em consequência do ato realizado. O grande escritor Camilo Castelo Branco, em memorável comunicação concedida ao médium Fernando de Lacerda, afirmou que a fome, a desilusão, a pobreza, a desonra, a doença, a cegueira, qualquer situação, por mais angustiosa que seja, sobre a terra, ainda seria excelente condição, comparada aos que de melhor se possa atingir pelos desvios do suicídio. Vamos seguir o conselho dos próprios suicidas, que se comunicam com os médiuns. Que os homens suportem todos os males que lhes advenham da terra, que suportem fome, desilusões, desonra, doenças, desgraças sob qualquer aspecto, tudo quanto o mundo apresente como sofrimento e martírio, porque tudo isso ainda será preferível aos males advindos do suicídio. E eles, os espíritos dos suicidas, ou no caso, os espíritos suicidas, são realmente os mais credenciados para falar sobre o assunto. Sobre os médiuns, Ivone afirmou: não são criaturas infalíveis, semideuses, que pudessem vencer todas as dificuldades para estar ininterruptamente harmonizados com as forças superiores.
Às vezes, até será bom que certas dificuldades e decepções o surpreendam, a fim de que não advenham a presunção e a vanglória, e ele se esforce sempre por melhorar os próprios atributos e obter possibilidades de intercâmbio mais ou menos permanentes com as esferas iluminadas. O médium é um aparelho receptor de alta sensibilidade, capaz de sofrer as mínimas influências dos desencarnados e até dos encarnados, sejam estas boas ou más, tal como os aparelhos de rádio e televisão. Pense que ela falava de sua época. Nem sempre registram com clareza os acontecimentos que transmitem. Então, deveremos contribuir para auxiliar os médiuns a realizarem as suas tarefas da melhor forma possível. O movimento doutrinário, científico, filosófico, moral, literário, etc., que aí vemos, capaz de reeducar e enaltecer a humanidade, é o atestado inconfundível de que a mediunidade merece o nosso respeito, amor e nosso zelo. Ivone vai receitar os espíritas o melhor remédio. Ao consultar o seu médico, se estiver enfermo, bastará a fervorosa prece, suplicando a assistência do alto para o seu caso, porque a assistência virá, e tanto ele enfermo como o seu médico serão beneficiados, sem necessidade de indagações aos guias espirituais através do mediunismo. Que um médico é também bom veículo dos espíritos dos médicos espirituais para a cura das doenças físicas materiais, porque ele, médico terreno, possui o cabedal científico necessário para interpretar as intuições que venham do alto, estando também apto para agir por si mesmo no desempenho da sua clínica. Que as eminentes entidades espirituais não podem estar visitando ociosamente qualquer de nós, porque podem nos beneficiar através de radiações, mesmo de longe, e também porque têm inúmeras tarefas nos espaços infinitos, a bem das humanidades, filhas de Deus. Que as nossas provações são frutos lógicos dos nossos próprios erros cometidos na atual existência ou em outras passadas. E, por isso, nenhum de nós está sofrendo inútil ou injustamente. Que o melhor meio de obtermos algumas revelações sobre o nosso passado espiritual ou qualquer noticiário interessante da espiritualidade será nada desejar e nada perguntar, mas sim cumprir com o nosso dever de espíritas, renovando o nosso caráter a cada dia, reformando nossos hábitos maus, reeducando a mente e o coração, auxiliando o próximo, exercendo o bem quanto possível, a fim de sintonizarmos nossas forças psíquicas com as vibrações superiores da espiritualidade, mas jamais exigindo dos nossos guias espirituais explicações que eles não podem nem devem conceder, porque as leis de Deus não o permitem. Que a melhor revelação do nosso passado reencarnatório permanece dentro de nós mesmos, arquivada nos refolhos do perispírito, revelação que poderá surgir à nossa lembrança comum, impelida pelas intuições do coração, pelas reminiscências espontâneas, ou por qualquer outro estado superior de vibrações, durante o sono de cada noite, durante choques emocionais propícios ao fato, ou através das próprias tendências de nosso caráter. E que no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade dá-nos essa preciosa orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estudemos a reveladora doutrina dos Espíritos, porque será impossível praticá-la fielmente, sem conhecer as suas bases, e amemos com aquele sentimento superior, recomendado pelo Evangelho, porque o resto, ou seja, tudo mais que nos seja proveitoso, virá até nós espontaneamente, por acréscimo de misericórdia.
Dona Ivone ainda vai nos alertar sobre os nossos tormentos voluntários. Muitos ainda creem que ao nascer o homem traz consigo irremediável destino, cercado pela fatalidade, a desafiar possibilidades de recuperação. Os livros doutrinários nos ensinam, destacando os infortúnios atraídos pelas ações do presente. Allan Kardec, assim como os instrutores espirituais, são unânimes em nos advertir de que são mais numerosos os sofrimentos que procuramos, por nossa livre e espontânea vontade, na própria existência atual, do que aqueles que realmente constituem expiações de vidas anteriores. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, remontando-se à origem dos males terrenos, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder do que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes em seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Interroguem friamente suas consciências pelas vicissitudes e decepções na vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, podemos concluir que ninguém renasce com a destinação de assassinar o seu próximo ou a si mesmo. A lei é para o progresso e não para a desgraça. A lei de Deus, que rege a moral das criaturas, tem como base o amor universal. Se uma pessoa se torna homicida ou suicida, agiu usando seu livre-arbítrio. Não somos escravos e nem autômatos. Somos espíritos dotados de poderes para escolhermos as próprias ações e jamais teremos nossa vontade tolhida, senão pelos clamores da própria consciência ou pelo senso da própria razão. Conhece-se a verdadeira religião pelo número de homens de bem que ela será capaz de produzir, disse Kardec. Isso nos dias atuais, quando a humanidade se debate diante do espectro dos flagelos que ameaçam a Terra, a fim de sacudi-la, despertando a atenção dos seus habitantes para a prática do bem e da justiça, é consolador para os espíritas, que encontraram na magnitude da doutrina a própria redenção de faltas passadas e o reconforto de amarguras antes julgadas insolúveis. Fora da caridade não há salvação, e há muito tempo é dito que não é possível amar a Deus sem servir o próximo. Fé sem obras de caridade, sem uma busca de reforma íntima, é fé dogmática, daqueles que esperam a salvação através de terceiros. A doutrina espírita, devassando ao homem a vida do além-túmulo, não só concorre para o seu progresso moral, infiltrando-lhe o desejo sublime do aperfeiçoamento indispensável a um estado feliz depois da morte, como, acima de tudo, o leva à convicção de que a morte não existe. Meditando sobre o Evangelho, vamos observar que, para podermos praticá-lo, deveremos ser vigorosos de ânimo, corajosos a toda prova. Os primeiros discípulos do Nazareno e os primeiros cristãos foram espíritos fortes por excelência, idealistas audazes, práticos e não místicos, caracteres da ação, porque a tarefa a realizar seria volumosa demais para os ombros de um contemplativo. Um caráter sem vigor não conseguiria romper as tradições milenárias do judaísmo ou do paganismo,
para renovar totalmente as próprias convicções. O próprio Jesus, expondo a sua grande doutrina, lança sentenças impressionantes, que seriam como ordenações irretorquíveis, próprias para os espíritos fortes, que os fracos de energia, de ânimo, firmeza e decisão demorariam a compreender e aceitar. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se o teu olho ou a tua mão servem de escândalo, corta-os e lança-os fora de ti. Se alguém te ferir na face direita, oferece também a outra. E aquele que tirar a tua túnica, larga-lhe também a capa. Amai aos vossos inimigos, devolva com o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que mérito haveis de ter? Se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino de Deus. Assim, luz a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. São, como vemos, ordens de comando revolucionário, impelindo homens corajosos para que defendam com vigor as causas em que acreditam. No Evangelho, se é uma escola onde aprendemos as doçuras do amor, é onde também encontraremos as atitudes corajosas do herói do ideal. Nas mesmas condições, encararemos os espíritas. Os caracteres fracos, tímidos, indecisos, demorarão a se integrarem nos embates fornecidos pelo Espiritismo. Também, este é doutrina para os fortes, ou seja, para aqueles que, em migrações terrenas do pretérito, tanto erraram e no além-túmulo tanto sofreram por isso, que agora se dispuseram a uma reforma geral do próprio caráter, através do Espiritismo. E, com efeito, combater as próprias imperfeições diariamente, não ignorando que, se não o fizer, desonrará a própria doutrina a que se julgou filiar. Dona Ivone explica os desafios do espírita, que ela desempenhou com enorme sucesso, nos servindo de exemplo e reflexão para o nosso próprio desenvolvimento. O enunciado abaixo explica por que ela evoluiu tanto em uma só encarnação. Socorrer necessitados sem possuir recursos suficientes para o mandato, confiante no auxílio do mestre Nazareno. Medicar enfermos. Note que à época ela fazia com auxílio de grandes espíritos e que em muitos lugares não havia nenhum socorro. Temos que colocar os acontecimentos em seus devidos momentos e condições. Subir uma tribuna diante de assembleia numerosa, que espreita pronta para a crítica, a fim de defender a verdade, sabendo que esse é um dever a que não poderá fugir, porque em existências transatas deprimiu as mesmas verdades. Enfrentar obsessores e fazê-los recuar dos abismos do mal, para as suaves trilhas do amor e do perdão, certo de que é apenas um intérprete das forças do bem, porque não possui virtudes para tão alto feito. Arvorar-se em secretário de entidades aladas para a produção de compêndios de moral, de filosofia ou de ciências transcendentes e apresentá-los ao mundo impiedoso com suas críticas, não sendo escritor e não tendo diplomas universitários. Submeter-se à vontade dos mentores espirituais e executá-los, sobrecarregando-se dia a dia das mais pesadas responsabilidades perante os homens e os espíritos,
perdoar e esquecer os ultrajes, renunciar a cada dia, às vezes, às mais doces aspirações do coração, morrendo para si mesmo, a fim de ressurgir para Deus. E Dona Ivone continua: muitos de nós realmente ainda não somos verdadeiros espíritas, nem verdadeiros cristãos. Mas também já não seremos homicidas, nem roubadores, nem traidores, nem devassos, nem ébrios, nem adúlteros, nem suicidas. Vamos perceber, então, que nosso progresso dentro do ensino espírita ha sido fabuloso, pois ainda ontem fomos tudo isso, não obstante alguns deslizes que mais ou menos ainda praticamos. Devemos, portanto, ver uns nos outros espíritos valorosos que lutam contra as próprias imperfeições, sob a redentora proteção do Consolador enviado pelo Cristo. Não vejamos em nossos irmãos de crença, ainda imperfeitos, espíritas indesejáveis, mas pupilos de uma doutrina celeste, recém-libertados de terríveis correntes malignas. E, se por nossa vez já nos sentimos harmonizados com uma boa parte dos esplendores da verdade, saibamos respeitar o momento evolutivo de quem está momentaneamente com maiores dificuldades, agindo com caridade e empatia, e buscando concentrar nossas forças em atingir o que nos falta, auxiliando, buscando a integração total de todos na essência da doutrina espírita, que é poderosa o bastante para reeducar os necessitados de forças renovadoras e de luzes espirituais. E todo esse trabalho que somos chamados a executar, tal como aconteceu com os primeiros discípulos de Jesus, também teremos de desenvolver lutas árduas para o estabelecimento das verdades celestes sobre a Terra, que deve ser o nosso supremo ideal como aspirantes a servidores do Cristo. Em função do tempo disponível para o áudio, vamos parar por aqui. Porém, sem deixar de enfatizar a forma simples e concisa com que Dona Ivone nos passa as verdades da doutrina espírita. Toda a sua obra está repleta de ensinamentos doutrinários. Gostaria de terminar indicando aos nossos amigos que, se puderem, leiam essa obra à luz do Reformador, pois há inúmeras lições não detectadas por mim, além de muitos ensinamentos, nos capítulos sobre sonhos, a força do exemplo, citações de Caibar Schutel e Leon Denis, necessidade de sublimação, os segredos do túmulo, convite ao estudo, obsessão, etc., não passíveis de serem colocados nesse estudo. Para concluir, no capítulo Livro que Faltava, falando das magistrais obras de Leon Denis, Ivone vai comparar a frase: dize-me com quem andas e te direi quem és, usando: dize-me o que leis e te direi quem és. Ela fala que nesse padrão de conceitos poderemos entrar no pensamento de Jesus. E se me permitem a audácia, vou colocar: dizes o que fazes com o que tu leis, pois aí, lembrando a visão de Eurípides Barçanufo sobre o sofrimento de Jesus, causado por aqueles que conhecem o Evangelho, mas fazem o contrário, usando nossa reflexão, poderemos saber se, além de conhecer, estamos buscando usar as verdades de Jesus em nossas vidas e realmente estar em consonância com seus ensinamentos, em sintonia com o Mestre. Muito obrigado a todos.